Nesse vídeo, falarei sobre transformações complexas z elevado a 1 sobre n. A expressão z elevado a 1 sobre n, ela quer dizer raízes enésimas complexas de um número z. No contexto de funções ou transformações, trata-se da raiz principal. Então, nesse caso, a gente está falando da raiz enésima principal de z, aí vira uma função, porque cada valor de z não nulo tem a sua raiz enésima principal. E a gente define que no zero essas funções vão valer zero. A fórmula para essas funções é raiz enésima de r, cosseno θ sobre 2, cosseno de θ sobre n, mais i seno de θ sobre n, com θ sendo o argumento principal. Bom, a gente já sabe que essas funções elas são contínuas em todo o plano complexo, exceto no semi-eixo real não positivo, que vai incluir o zero e os números reais negativos. Então, elas não são contínuas nesse pedaço. Usando as equações de Cauchy-Riemann na forma polar, a gente chega que elas vão ser analíticas exatamente onde elas são contínuas. Então, elas são analíticas em todo plano complexo, exceto no semi-eixo real não positivo. O objetivo aqui agora é ver qual é o efeito geométrico dessas funções, né? Um número z de módulo r, o que vai acontecer com ele? O módulo passa a ser raiz enésima de r. E se o argumento é θ, o argumento passa a ser θ sobre n, ou seja, fica dividido sobre n. Então, o efeito geométrico dessas funções é o contrário do efeito geométrico das funções complexas potências. Vamos ver isso através de um exemplo. Determine a imagem da região do segundo quadrante do plano complexo sob a transformação raiz quadrada principal. Primeiro, vamos desenhar a nossa região S, que é o segundo quadrante. Então, essa é a região S. Vamos descrever também essa região através de uma sentença. Vamos ao argumento. Argumento de z menor ou igual a π e maior ou igual a π sobre 2. A pergunta é, essa região, pela transformação z elevado a meio, é levada numa região que a gente vai chamar de S' no meu plano complexo de variável w. Então, nós vamos convencionar que o plano complexo da resposta à variável é w. Isso para a gente não confundir. Bom, e aí a gente vai usar o efeito geométrico da função z elevado a meio, né, que pega os argumentos, nesse caso o n é 2, então vai pegar os argumentos e dividir por 2. Então, a gente descreveu a região S como uma região que está entre esses raios, o raio π sobre 2 e o raio π. Nesse caso, então, a gente vai fazer a transformação z elevado a meio para os raios que determinam a região S. Dividindo por 2 e dividindo por 2, a gente chega nos raios argumento de w menor ou igual a π sobre 2 e maior ou igual a π sobre 4. Então, a região S, que está compreendida entre os raios π sobre 2 e π nessa ordem, vai ser elevado na região W, que está compreendida entre π sobre 4 e π sobre 2. Então, S' é essa região aqui. Argumento de W menor ou igual a π sobre 2, maior ou igual a π sobre 4.
Uma observação importante é a questão da ordem, né? Então, esse daqui é a imagem de π sobre 2 na direção da imagem de π sobre 4. Quer dizer, vai na imagem de π sobre 2 na direção da imagem do raio igual, argumento de z igual a π. Uma última observação importante é que o raciocínio que garante que está correto pegar só os raios extremos e depois levar a região entre esses raios extremos na região entre as imagens desses raios é a continuidade. Isso porque a função raiz quadrada principal ela é contínua no segundo quadrante.